meu pai disse que você encontrou uma coisa. Num trem, durante a guerra, uma relíquia que pode mudar toda a nossa história. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou Igor de Mello e finalmente estreou Indiana Jones e o Chamado do Destino. E se você já assistiu ou não liga para spoilers, nesse vídeo eu vou te contar as principais reviravoltas do filme e explicar com detalhes o final. Porque os fãs da Era de Ouro do Indiana Jones vão ter um baita presente. Porque o filme respeita e revitaliza o legado da franquia. E assim, dando uma pincelada rápida, o primeiro ato mantém a boa e velha fórmula da franquia Indiana Jones. Só que mesmo assim não deixa de inovar. Porque o filme inicia logo com um confronto físico com uma versão mais jovem do Indiana Jones, abre aspas aqui para o rejuvenescimento digital do Harrison Ford, que ficou impecável. E aí começa com ele brigando com um nazista interpretado brilhantemente pelo Mads Mikkelsen. E isso faz parte do típico modelo do Indiana Jones, de pôr um confronto logo no início, depois transportar para uma cena mais calma do dia a dia, com mais diálogos, e a apresentação do que será de fato o tema retratado no filme, que nesse caso é o Indiana Jones e sua afilhada buscando o antigo e poderoso artefato construído por Arquimedes, e eles têm que encontrar isso antes que os nazistas o alcancem. Pois eles estavam tentando recuperar a lança do destino, que supostamente teria perfurado Jesus Cristo durante a crucificação. E aí lá no trem, o Indy capturado sobrevive por pouco a uma tentativa de enforcá-lo. E tem toda uma perseguição nesse trem que estava transportando a lança. E essa lança estava sendo levada para Hitler, era o maior desejo dele. Só que o cientista e astrofísico alemão, que é feito pelo Mads Mikkelsen, que tem um nome que eu não vou pronunciar, ele descobre que essa lança é uma farsa e que o verdadeiro poder está na invenção do matemático grego Arquimedes, que, segundo a descrição, é capaz de encontrar fissuras no tempo. E aí, no meio da confusão, o Indy consegue escapar, enquanto o cientista está morto ao tentar roubar o objeto deles. E o roteiro é muito bem escrito e equilibrado, e traz uma construção de personagem interessante. Além disso, esse filme prova que o Harrison Ford nunca está velho demais para uma aventura. Lembrando que semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a série perdida do Indiana Jones, intitulado O Jovem Indiana Jones, que muita gente nem sabe que existe. Então confere depois o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards falando sobre a série para você se familiarizar mais com o personagem. E continuando, uma coisa que eu gostei bastante é que a campanha promocional fez um ótimo trabalho escondendo spoilers sobre um elemento chave da história, onde o cientista alemão realmente consegue viajar no tempo a partir do aparelho. Porque durante o terceiro ato, ele revela o seu plano de usar a criação de Arquimedes para poder viajar de volta a 1939 e assassinar o próprio Hitler. Ele acredita que com diferente liderança e seu próprio conhecimento prévio dos erros que Hitler cometeu, os nazistas poderão vencer a Segunda Guerra Mundial. É um plano bem audacioso. No entanto, na hora de voltar no tempo, um erro de cálculo faz com que o avião, que também estava transportando Indy e sua afilhada Helena, que estavam capturados, o avião acaba sendo enviado de volta a Siracusa em 212 a.C. Naturalmente, o cientista fica muito irritado com essa reviravolta. Ainda mais que eles estão no meio de uma guerra. E aí os romanos começam a disparar lanças no avião. Cenas que só Indiana Jones pode nos proporcionar. E aí a ideia do diretor James Mangold era dar a Indiana Jones uma oportunidade para realmente testemunhar a história em primeira mão. Porque ele passou uma vida inteira procurando relíquias de épocas passadas na história. E agora vai poder presenciar uma. E nessa batalha, por coincidência, também estava presente o próprio Arquimedes, que observa o avião enquanto outros soldados estavam aterrorizados daquele objeto voador que eles nunca tinham visto na vida. Posteriormente, o avião cai, aparentemente matando o cientista e o seu capanga. Só que aí vem um exemplo interessante de um ciclo casual de viagem no tempo, porque o Arquimedes ele recupera a própria lança do destino dos destroços do avião, explicando como foi que ele inventou. Tipo, se o avião não tivesse voltado no tempo, ele não teria recuperado os restos da lança do destino e criado o equipamento que viajaria no tempo. E isso também conecta com a coisa que tinha acontecido no início do filme, onde Indiana Jones e Helena exploram o túmulo de Arquimedes e se chocam quando vem um relógio no corpo. Ficam se perguntando, mas naquela época não existia relógio. Só que o que acontece é que isso foi uma reviravolta, porque esse relógio veio do próprio cientista alemão. Ele pegou os restos da lança do destino e também pegou o relógio. Então eles fizeram de tudo para amarrar bem essa questão da viagem no tempo. Além disso, durante o filme é confirmado o destino de um dos
personagens que apareceu no último filme de 2008, que é o filho do Indiana Jones. Que, inclusive, o que aconteceu com esse personagem meio que é um catalisador para a história do Indiana Jones nesse filme e para uma decisão que ele vai tomar no final, que a gente vai falar já já. Porque eu lembro que desde que esse filme foi anunciado, várias pessoas se perguntavam se o William, o filho do Indiana Jones, ia aparecer nesse filme. Interpretado por Shia LaBeouf, o personagem foi introduzido em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Ele não retornou para esse filme por um motivo até triste. E, inclusive, até na época, o personagem foi até cogitado como possível herdeiro da franquia. Só que devido à reação negativa de seu personagem e às várias controvérsias enfrentadas pelo ator desde o lançamento do filme, se tornou improvável que ele retornasse nesse quinto filme. Só que isso não foi levado em conta na hora de decidir o destino do personagem. E eu vou explicar já já. Mas foi explicado o que aconteceu. Em um dos momentos da linha do tempo atual, ou seja, em 1969, é vista uma foto de Mutt vestindo um uniforme militar. Estava lá na parede da casa do Indiana Jones. Mais tarde, ele revela a Helena que o filho dele havia se alistado na Guerra do Vietnã. Isso para enlouquecer seu pai, segundo ele. E aí ele acabou sendo morto enquanto servia na guerra. E aí a dor pela perda do filho também levou o Indiana e a Marion a se separarem, onde é mostrado também os papéis do divórcio no apartamento de Indy. Em outro momento, Helena chega até a questionar Indiana sobre o que ele faria de diferente se pudesse voltar no tempo. E ele prontamente responde: impediria meu filho de se alistar no exército. E aí isso leva ao momento final, onde Indy toma uma decisão crucial devido a todo esse drama que passou. Só que, antes de mais nada, é o seguinte: a decisão de matar o personagem de Mutt pareceu relacionada às polêmicas de bastidores envolvendo o personagem e o ator. Principalmente porque 2 anos após o lançamento do filme, o Shia LaBeouf deu uma entrevista bem incisiva, onde ele afirma que o filme havia deixado a desejar e que por isso não foi aceito. Posteriormente, em 2016, ele foi ainda mais longe, dizendo que não gosta dos filmes que fez com Spielberg. Achou desanimador trabalhar com o cineasta, pois ele era menos um diretor e mais uma empresa de merda. Ciente disso, o diretor do filme, James Mangold, deu uma entrevista no último final de semana, afirmando que as críticas que LaBeouf fez não foram levadas em consideração quando eles decidiram o destino do personagem. Segundo ele, abre aspas, isso é separado de todos os estudos anteriores e das intrigas políticas em filmes que eu não fiz. Para manter o personagem, teria que ser feito novamente um filme de dupla. Não dava simplesmente para fingir que ele não existia. Então ele achou um background interessante para fazer parte da história do personagem se ele perdesse o filho. Porque isso levaria o personagem a olhar para trás e ver uma vida inteira de arrependimentos e perdas. Então se encontrar pronto para desaparecer na história, literalmente. E como esse era o capítulo final dessa franquia, sempre haveria a possibilidade de que, assim como em 007 Sem Tempo para Morrer, o protagonista pudesse ser morto no final. No entanto, esse filme resistiu a esse impulso e resolveu dar uma outra solução, onde, como havia viajado no tempo, Indiana Jones estava pronto para permanecer no ano de 212 a.C., em vez de voltar para casa, afinal, segundo ele, não havia mais nada lá esperando por ele. Até porque Indy tinha acabado de conhecer o próprio Arquimedes, que até se emocionou por conhecer o famoso matemático. E foi uma cena bem poderosa, porque era o herói desiludido com a oportunidade de acabar nesse momento tumultuado da história mundial, mas mesmo assim ele queria ficar lá porque não havia mais nada em casa para ele. Só que Helena implora para que ele reconsidere, não apenas porque se preocupa com ele, mas também devido ao potencial impacto que sua permanência naquela época poderia causar no curso da história mundial. Mas Indiana Jones apenas fala, abre aspas, foi isso que eu imaginei, que eu estudei em toda a minha vida, ficarei bem, eu realmente preciso fazer isso. O relógio estava correndo porque faltava pouco tempo antes que fossem transportados de volta para o ano em que saíram. E vendo que não ia vencer a discussão, Helena se cansa e nocauteia Indy com um soco cruel. A partir daí tudo se apaga, e quando ele acorda, ele está de volta em seu apartamento em Nova York. E aí Helena vira para ele e diz que ele tem que ficar ali. Então, Indy quem? Eis que surpreendentemente surge Marion, o amor de sua vida. A morte do filho deles afastou o casal. No entanto, devido a toda essa experiência que eles tiveram, com viagem no tempo e tudo, meio que uniu os dois novamente. E tem uma bela referência com o Indy e a Marion discutindo sobre a trama que viveram juntos em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. É uma ótima referência. Então, o filme termina com o casal se beijando na cozinha, que eu acho que é um dos finais mais felizes de todos os filmes da franquia. Só que a última tomada do filme, literalmente,
mostra Indy estendendo a mão para pegar o seu famoso chapéu, o que indica uma potencial continuação para a aventura do personagem. Que não quer dizer que vai ocorrer, e sim que o Indiana Jones ainda está por aí vivendo suas loucas aventuras, e dessa vez teve uma segunda chance na vida. E para finalizar, a conclusão que eu tiro é que Indiana Jones e o Chamado do Destino tanto conversa com o passado da franquia, como também traz novas tramas para construir a história do presente. E mesmo sendo o último filme, deixa aquele gosto de quero mais. A mensagem é sobre novos recomeços e seguir em frente sem se perder no caminho, exatamente como aconteceu com a franquia. Então, o filme é muito bom e encerra com chave de ouro. Merece sim ser assistido e reassistido. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que acharam de Indiana Jones and the Dial of Destiny? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!